Olá, Pai seja convosco e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Filhos do Altíssimo. Na aula de hoje nós vamos revisar os capítulos 7 e 8 do livro de Gênesis. Especificamente a gente vai ver o dilúvio agora. Então espero que você continue aí acompanhando comigo e vamos direto para o conteúdo. Um pouco anterior, no versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis, quando o Senhor vai anunciar o dilúvio por conta da corrupção da humanidade, no versículo 18, Deus vai dizer a Noé que com ele faria uma aliança. Essa questão da aliança é algo muito importante, é a primeira vez que ela vai aparecer, né? Desde Adão, agora a gente já está falando de 11 gerações à frente de Adão, e essa é a primeira vez que Deus vai falar sobre aliança com o homem, é o que ele fala aqui com Noé no versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis. O que as alianças significavam? A gente tem muitas alianças que Deus vai fazer com os seus escolhidos e principalmente com os patriarcas que serão os ancestrais aí de Cristo, como é Noé, que foi o que veio aí da genealogia e da descendência de Sete. As alianças, normalmente Deus vai fazer ou um sinal ou falar uma profecia, mas tudo isso vai culminar, em último ponto, na salvação. Depois, no Antigo Testamento, depois da vinda de Jesus Cristo, isso não é mais necessário, porque essa é a aliança definitiva que agora todos teriam com Deus. Agora nós voltaríamos a nos ligar com Deus através de Cristo. Anterior a isso, Deus fazia essas alianças com esses patriarcas aqui do Antigo Testamento. Nós vemos isso em Noé, vamos ver isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, especialmente aqui no livro de Gênesis vai ter bastante. Então, aliança é isso, a aliança vai ser um significado de salvação. E aí nós começamos, de fato, o capítulo 7 de Gênesis. Vamos ler os versículos 1 e o início do versículo 2. Não vou ler o capítulo todo, e nem o capítulo 8 inteiro, vamos ler só alguns versículos-chave aqui. Então, o capítulo 7, versículo 1 vai dizer: Disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais impuros, imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Por enquanto vamos interromper por aqui. Então a aliança que Deus vai fazer com Noé é justamente pela sua perseverança, pela sua fé e pela sua crença, né? Ele era o único no meio daquela geração ímpia que cria em Deus, que evangelizou todas aquelas pessoas, e por isso Deus estaria fazendo essa aliança. Aí no versículo 2, Deus vai dar a instrução de que Noé leve um casal de animal dentro da sua arca, de cada espécie. Dos animais puros, ele levaria mais de um casal, e dos impuros somente um casal, um macho e uma fêmea. E aqui pode ser levantada a questão, por que existe essa diferença entre animais puros e animais impuros? E é o seguinte, quando Deus ordena que Noé faça isso, e que acabe levando mais casais de animais puros do que de impuros, Deus já estava prevendo os sacrifícios e o holocausto, né, o propiciatório. Então, quando serão feitas ofertas a Deus, ofertas de animais, deve ser feita ofertas de animais puros, sempre. E aí no livro de Êxodo e também no livro de Levítico, essas ordens, né, conforme o Senhor vai estabelecendo mais regras para o culto a Ele, Ele vai delimitando aí o que deve ser ofertado, qual o tipo, seja de animal, seja de, enfim, grãos, cereais, etc. Então esse é o motivo, não é que Deus faz um animal melhor que outro, que ele está dizendo que um é puro e o outro é impuro, e sim que existem algumas espécies que são as que são realmente ofertadas para Deus, né? Aqui sacrificadas nessa época no Antigo Testamento, e dessas, que é dos animais puros, deveriam ser levados mais versus os animais impuros. Então, para que fique clara aí essa questão. Então agora vamos ler os versículos 11, 12 e também o 16 desse capítulo 7 do livro de Gênesis. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Agora o versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Começamos então aí no versículo 11 com uma expressão muito importante, as fontes do grande abismo. O que isso quer dizer? No momento em que Deus manda o dilúvio sobre a terra, ele desfaz uma das coisas que ele fez no segundo dia da sua criação, que é o firmamento. Lá em Gênesis capítulo 1, na criação, nós estudamos que no primeiro dia Deus separou luz e trevas, no segundo dia fez os firmamentos para que separasse águas dos céus das águas terrestres. No terceiro dia ele vai separar terra da porção seca, de mar e de vegetação. No quarto vai criar sol, lua e estrelas. No quinto, animais marítimos. No sexto dia ele vai criar os animais terrestres e o homem, e no sétimo ele vai descansar. Então, quando fala as fontes do grande abismo, Deus agora estaria desfazendo e removendo esse firmamento que ele havia criado no dia 2 da sua criação, que é muito importante. E se salvariam ali de todos somente Noé e a sua família. E no versículo 16 vai dizer que depois de Noé ter entrado com sua esposa, filhos, filhos de seus filhos, as esposas de seus filhos e todo o casal de animais que Deus ordenou, Deus, o Senhor, fecha a porta atrás dele. Por que isso é importante? Lembremos que Noé passou 120 anos desde o início lá do capítulo 6 de Gênesis, conforme a gente estudou, quando Deus vê a corrupção do gênero humano, fala que o seu espírito não estaria mais com o homem para sempre e que lhe restariam 120 anos. Noé, um homem já de idade avançada de 500 anos de idade, com 3 filhos, recebe essa promessa, passa 120 anos construindo a arca, pregando para aquele povo que estava em iniquidade, aquele povo ímpio, aquele povo que não quis saber de Deus. Um velhinho de 500 anos fez isso durante 120 anos e finalmente, depois de dada a oportunidade, Deus fecha a porta da arca. É importante porque não é Noé mesmo que fecha essa porta, e sim Deus. E isso tem um simbolismo muito grande para a gente. Isso quer dizer que também o dilúvio ele faz uma proposta pré-apocalíptica de como vai ser a segunda vinda de Cristo, depois de dada a oportunidade, quando o Senhor vier para a sua igreja, essa porta que vai se fechar não abre mais. Então, o tempo que nós temos aqui na terra, conhecer a Deus, aceitá-lo, servi-lo e andarmos e carregarmos a nossa cruz, é o que nós deveríamos fazer, porque a gente está no tempo dos gentios, no tempo da plenitude para que isso seja feito. Mas quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, não vai ter mais essa oportunidade. Então, isso nos mostra, em primeiro lugar, o amor de Deus, de novo, por permitir que aquelas pessoas, aquela geração, aqueles descendentes, aquela humanidade corrupta conhecesse Deus e a sua palavra. Houve conhecimento, houve oportunidade, houve escolha para essa aceitação. Deus ainda assim vai respeitar o livre-arbítrio, vai respeitar a decisão que aquele povo tomou, mas ele vai salvar os seus. A gente tem o costume de falar que Deus é amor, e Deus é amor, mas essa é somente metade da verdade. Deus também ele é justo e ele é santíssimo. E o amor de Deus não vai sobrepor a sua justiça. Quando chega o momento da porta se fechar, ela vai se fechar e já não será mais possível clamar, mais possível orar e mais possível se arrepender e se converter para os caminhos do Senhor. Terá sido tarde demais. Então, o ato do Senhor fechar essa porta da arca tem essa suma importância. Agora, vamos ler os últimos versículos finais aqui para a exposição dessa aula. Versículo 23 ainda do capítulo 7 e depois do capítulo 8, versículos 1, 2, 13, 18 e 20. Versículo 23 do capítulo 7. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca.
Agora, capítulo 8, versículos 1 e 2. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Versículo 13. Sucedeu que, no primeiro dia do segundo mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Começando aí pelo versículo 23, ainda do capítulo 7, chama atenção o verbo foram exterminados, homem e todo animal vivente, exceto aqueles que estavam na arca, da face da terra. Isso quer dizer que não foi uma catástrofe pontual, não foi também algo específico em uma região, aquilo aconteceu sobre o planeta inteiro e tem um motivo, tem um Criador que, assim como criou tudo, veio com a sua ira em cima desses homens iníquos e desfez parte da sua criação. Então aqui mostra que realmente Deus é o autor do dilúvio. Ele mandou o dilúvio, salvou aqueles que eram seus e que aceitaram ser salvos. Depois aí logo no início, no versículo 1 do capítulo 8 de Gênesis, vai ser utilizado o termo lembrou-se Deus de Noé e da sua família. Aí de novo um verbo essencialmente humano, que a gente é levado àquele mesmo problema do se arrependeu. Então de novo aqui é a mesma interpretação. Deus ele não é humano, ele não se arrependeu, ele não fez o dilúvio e estava fazendo qualquer outra coisa, se esqueceu e depois ele se lembrou de Noé e de sua família e dos animais separados que estavam aí na arca. Deus ele já fez o plano completo, Deus ele já sabe tudo de início a fim. Essa história, toda a história de salvação e redenção está sendo contada aos poucos e o texto é escrito de uma forma que nós humanos consigamos compreender também, além das questões idiomáticas aí da língua hebraica, que é o idioma original da Bíblia. Então, de novo, aqui não quer dizer que Deus ele esqueceu e do nada ele se lembrou de Noé. Isso tudo já estava escrito para acontecer, mas aqui pontualmente ele vai contar dessa forma para que seja possível que nós compreendamos. Então Deus ele se lembra de nós. Não é que ele não sabe quem nós somos, ele conhece melhor do que nós mesmos. Mas que quando nós rogamos, nós falamos com ele, nós pedimos, né, ele se volta até nós. É uma maneira, é uma expressão, uma maneira de dizer, né, que tem a ver com o cunho humano. É somente isso. E aí depois no texto nós vamos ver que Noé vai mandar alguns animais para ter certeza que toda a água da terra havia escoado. Ele vai mandar um pombo, ele vai mandar um corvo, até que quando esse animal não retorna mais, ele se dá conta de que realmente toda a água escoou. Ele vai sair da arca junto com a sua família, junto com aqueles animais. E por último, ele vai fazer um altar de oferta ao Senhor como um ato de agradecimento por essa salvação. E ali no versículo 21, por mais que a gente não tenha lido, vai dizer que esse sacrifício que Noé fez, esse holocausto que ele fez nesse altar que ele construiu ao Senhor, subiu como um cheiro suave. Então, o que significam algumas dessas coisas, né? Primeiro, a gente tem aí todo o acontecimento do dilúvio. Finalmente, depois de 40 dias e 40 noites de copiosa chuva, como diz o texto, Noé salva a si e a sua família. Graças à aliança e à misericórdia de Deus, eles conseguem sair dali. E por último, Noé presta agradecimento a Deus. Aqui também, né, através dessa oferta de animais, primeiro de tudo, a gente vê a onisciência de Deus. É por isso que Deus já havia pedido para Noé colocar dentro dessa arca mais animais puros do que impuros, porque é justamente com esses animais que seriam feitos os holocaustos, né, os propiciatórios e tudo mais. Então, presta para essa onisciência de Deus, ou seja, que aponta que Deus não é uma pessoa, ele não é ser humano que tem
decisões momentâneas, né? Às vezes, como alguns verbos vão expressar, se a gente não souber interpretar, e sim que tudo já está planejado, né? A partir do momento aí da queda do homem, todo esse plano de salvação e redenção. E, né, Noé se salva ali com aqueles animais. Nós vemos também aí uma especificidade do texto em sempre dizer Noé, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e todos os animais, todas as aves, os répteis, cada um segundo a sua espécie, macho e fêmea, né? Durante os capítulos 7 e capítulo 8, Deus vai enfatizar os animais, aquelas 8 pessoas que se salvaram na arca, macho e fêmea. Por quê? Porque agora eles teriam que reconstruir esse novo mundo. Agora eles precisariam ser fecundos novamente e voltar a repovoar a terra, tanto a família de Noé como aqueles animais. E quais são as aplicações e alguns acontecimentos que nós temos depois, né, de toda essa questão do dilúvio? Algumas perguntas que surgem. A primeira delas, e os dinossauros? É uma das grandes perguntas aí que todas as pessoas fazem em relação à Bíblia. Ora, se a gente revisar o capítulo 1 de Gênesis no versículo 21, vai dizer que existiam grandes bestas, leviatãs, né, como grandes animais aí. Inclusive, algumas traduções mais antigas é que vão trazer esses termos, né? As traduções mais atualizadas já trazem outros, mas as antigas trazem essas grandes bestas e essas criaturas que poderiam ser tranquilamente uma referência aí aos dinossauros, ou simplesmente eles estivessem incluídos nos animais terrestres que Deus fez no 6º dia, assim como ele fez o homem, mas sem uma descrição específica da espécie, né? A Bíblia é muito clara em dizer que um animal, de acordo com a sua espécie, macho e fêmea, né? Então existiam diversas espécies, né? Não é por isso que a Bíblia vai tomar o tempo de citar cada uma delas. Lembrando que Adão, inclusive, foi o homem que nomeou, né, toda a botânica, toda a flora, toda a fauna e toda a flora. Então é aí que a gente fica com a questão dos dinossauros. Evidentemente eles existiram, porque existem fósseis, mas em relação ao contexto dele da Bíblia, a gente pode tirar aí de alguns outros versículos ou entender implicitamente que já estão incluídos nos animais terrestres, cada um ali segundo a sua espécie. Nós temos agora uma terra com uma nova geologia depois de todo esse acontecimento aí do dilúvio. Mudanças teriam que acontecer na fauna e na flora. Agora a gente tem os animais que voltariam a repovoar, o homem também, toda a família de Noé, mas principalmente que essas águas torrenciais, porque o Senhor retirou o firmamento, essas águas do dilúvio, elas mudariam radicalmente também a natureza. A gente vai até ver isso, né, uns capítulos um pouco mais adiante, quando Noé se embriaga aí com uma vinha. E falando de ciência, né, a ciência ela faz várias passagens aí de que a Terra sofreu muitas mudanças geológicas, algumas delas foram catástrofes, né? Muitos falam da questão de meteoros, inclusive, como justificativa aí para a extinção dos dinossauros e algumas outras catástrofes, né? Mas nós temos a certeza da historicidade, de novo, da historicidade e dos acontecimentos verídicos que nós estamos vendo aqui em Gênesis. E também a arqueologia, né, para quem quiser ir mais a fundo a isso, vai falar de alguns cemitérios de animais que existem, animais que foram mortos de forma súbita, inclusive até em uma posição um pouco estranha, né, considerando o fato da morte. Normalmente quando um animal morre, ele se encolhe ou ele se deita e ele espera aí a morte, ou então quando acontece por predadores ou alguma coisa assim. Mas nesse caso desses cemitérios de animais, são animais que, ao que tudo indica, estavam vivendo normalmente e foram aí surpreendidos. É claro que existe uma coisa muito importante aqui. Nós, como cristãos, nós não podemos entender a Bíblia e ficar procurando para cada acontecimento uma validação
no mundo físico, né? Isso acontece muito. Parece que a gente quer provar a Deus como se ele fosse um teorema. Inclusive, né, existem ateus aí que não acreditam em Deus e refutam o que está escrito na Bíblia, justamente porque dizem que a ciência prova o contrário, a ciência não evidencia uma coisa ou outra. Quando a gente encontra fatos na ciência que comprovam algumas coisas que nós temos na Bíblia, é uma coincidência muito feliz. Mas a gente não pode alicerçar a nossa fé nesses acontecimentos. Nós temos que crer que Deus, ele inspirou o homem para escrever a Bíblia. Esses acontecimentos históricos são verídicos, né? Podem existir comprovações científicas, podem existir coisas que já se perderam, né, desde a criação do homem até o ano que nós vivemos, 2022, depois de Cristo, né, que é o momento em que eu tô gravando esse vídeo. Muita coisa aconteceu, existem artefatos que eu particularmente creio que Deus tirou da terra, como foi o caso do Jardim do Éden. Então eu não acredito particularmente, aí já vai ser uma conjectura minha, que depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, o Éden continua existindo aqui na Terra. Eu acredito que a partir desse momento, quando Deus fala que colocou querubins, né, com a espada fumejante para guardar o caminho até a árvore da vida, nesse momento Deus retira e volta ao Jardim do Éden para o céu. Então não acredito que o Jardim do Éden foi naufragado, novamente conjectura minha. Mas sim, o dilúvio aconteceu sobre toda a terra, provocou essas mudanças e nós acreditamos na sua historicidade. Por quê? O cristianismo, diferente das outras religiões, nós dependemos dessa crença de que os fatos foram históricos, porque nós temos que acreditar que quando Jesus Cristo veio, ele realmente se fez homem, ele realmente viveu, pregou, ele foi crucificado de fato numa cruz que existiu num dado momento e que depois de 3 dias ele ressuscitou. Se nós não acreditamos que essa história foi verídica no mundo físico, que não foi uma alegoria, que não foi uma metáfora, então a nossa fé, ela fica sem base nenhuma. E assim como Jesus Cristo, todas essas coisas no Antigo Testamento aconteceram de verdade. Então a gente não está falando de uma figura de linguagem e sim de um fato, né? Precisamos acreditar, precisamos colocar a nossa fé nisso, crendo que Deus, né, não é um Deus de confusão e crendo que também os seus livros foram inspirados de fato por Espírito Santo e que não existe uma invenção do homem aqui nesses textos escritos. Nós temos mais 2 aplicações aí espirituais em relação ao acontecimento do dilúvio. O primeiro é a simbologia do batismo. Então, isso quer dizer que quando o Senhor trouxe ali as águas e Noé e sua família estavam salvos na arca, é como se eles tivessem sido batizados, porque o batismo te leva até a salvação. A arca, nesse acontecimento, representava literalmente a salvação para a vida de Noé e de todos aqueles animais que estavam ali na arca. E ele já vai premeditar a importância do batismo que virá aí no Novo Testamento. E as águas, como um todo, elas têm uma sua importância na Bíblia. Deus, ele nunca criou as águas, obviamente que ele é o criador de tudo, mas ele nunca relata as águas, diferente de todas as coisas no capítulo 1 de Gênesis, como uma criação. Se você observar e pega aí a sua Bíblia, o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, as águas já existiram. E depois no versículo 3 em diante é que Deus vai começar a fazer a separação de luz e trevas, que vai ser a sua primeira criação, e por aí em diante. Mas as águas, elas já existiam. E durante a Bíblia a gente vai ver distintos momentos em que Deus vai se referir ao seu trono, à sua palavra como fonte de água viva. Inclusive, até falo para você o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diz, vem. Quem tem sede, beba, e quem quiser, receba de graça da fonte de água viva. É só uma das diversas passagens que existem aí na Bíblia falando sobre a importância da água. Ora, o nosso corpo
majoritariamente feito por água. A terra, majoritariamente feito por água. Moléculas de qualquer ser existente, majoritariamente feitos da água. Deus, inclusive para Adão, antes da sua queda, aparecia para ele, vinha sobre o crepúsculo através ali do caminho das águas. Então as águas elas vão ter essa importância na Bíblia, em toda a história, e aqui no dilúvio vai representar, simbolizar o primeiro batismo e como as águas salvariam e colocariam na arca aquelas pessoas, nos colocam na arca, nos colocam a salvação através da Santa. Te convido aí a fazer a leitura do livro 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui também, além de exemplificar a questão do dilúvio e das águas como batismo, que é dita na Bíblia em um outro livro, por isso a importância da gente estudar a Bíblia como um todo, para entendermos algumas questões que talvez não fiquem claras só ali naquele capítulo do acontecimento em questão. Aqui temos outra prova da onisciência de Deus. Novamente, Deus ele já tem todo o plano formado, o plano de redenção e de salvação. Desde aqui já se prova, já se premedita isso agora, com o dilúvio, que já vai ser uma primeira representação do batismo e da salvação através de Jesus Cristo, a arca representando essa salvação. Assim como o pedido de Deus para que Noé colocasse 2 casais puros, seria uma premeditação do holocausto e das ofertas de sacrifícios a serem feitas. Então, tudo isso nos aponta para a onisciência de Deus. A segunda questão espiritual acerca aí da questão do dilúvio é em relação à parte pré-apocalíptica que traz o dilúvio. Também é uma premeditação da segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus ela é anunciada, as pessoas elas são evangelizadas, é conhecido quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e o mundo todo tem a oportunidade de se salvar, o mundo todo tem a oportunidade de aceitar esse Deus e de entrar na arca. Então isso nos aponta para a longanimidade de Deus, para a onisciência também, para o amor e para o perdão. As águas, como nós lemos aí em 1 Pedro, elas não nos salvam especificamente de deixar de pecar uma vez que nós somos batizados, mas nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não quer dizer que a gente não peca nunca mais, mas sim que agora uma nova história, um novo ser humano estaria sendo escrito. E o dilúvio, ele vai apontar para a questão da segunda vinda de Cristo, ou seja, esse tempo dos gentios, o tempo da plenitude que nós temos hoje, desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, é que nós estamos no aguardo da segunda vinda, desde que o livro de Apocalipse ele foi terminado, desde que as escrituras elas foram escritas e colocadas juntas, é que nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo, que será como no dilúvio, como nós lemos também na aula anterior. Então, as pessoas elas têm oportunidade, elas vão conhecer a palavra e elas podem aceitar a Cristo, elas podem se salvar, tomar sua cruz e segui-lo. Para aqueles que não fizerem, novamente, Deus respeita o livre-arbítrio da sua criação. Ele não vai impedir, mas ele vai vir com o seu juízo. Por que o dilúvio aconteceu? Porque é uma demonstração da ira de Deus contra o pecado. De novo, dizer que Deus é amor é verdade, mas Deus também é justiça e Deus também é santidade. E isso não vai salvar a humanidade, não vai salvar os ímpios de algumas das iras que Deus vai sobrepor aqui à terra. O dilúvio vai ser a primeira expressão, depois nós vamos ter Sodoma e Gomorra um pouco mais na frente, na época de Abraão, e também nesse momento de Sodoma e Gomorra, quando Deus vai anunciar a destruição dessa cidade, Abraão vai clamar para Deus
Mas, Senhor, e se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruí-la? E Deus vai falar, não, por amor aos 50. E Abraão vai falar, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, vai terminar no 10. E Deus vai dizer, não, não vou destruir por amor aos 10. Deus não vai deixar de te salvar, a menos que você não queira. Isso fica muito explícito para nós. Então, Sodoma e Gomorra vai ser também um outro acontecimento onde Deus terá dado a oportunidade de salvação aos que o rejeitaram. Virá com a ira, virá com a destruição. Depois, a gente vai ter também as pragas do Egito lá em Êxodo, e, enfim, e tantas outras coisas, e até mesmo algumas catástrofes que nós temos no dia de hoje nos denotam isso. Não quero aqui dizer também que todos e 100% delas é pela ira de Deus. Existem coisas que são da atividade humana, existem coisas que são planejados pelo ser humano, assim como eu acredito que tenha sido o Covid-19, e por mais que você acredite, não importa e não tem diferença na nossa salvação. Eu acredito particularmente que esse vírus ele foi sim criado em laboratório por chineses e alguns outros cientistas que soltaram, veio de forma seletiva através de principalmente idosos e pessoas com doenças específicas. É o que eu acredito do Covid. Não acredito que o Covid tenha sido um castigo de Deus. Eu tenho a verdade definitiva? Não. De novo, estou aqui conjecturando. Mas fato é que o pecado não nos livra da ira de Deus. É por isso que através de Deus precisamos ser salvos. É por isso que nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher o caminho correto. E lembrar que depois que é fechado a porta, não há arrependimento, não há possibilidade de oração e de voltar atrás. Essa porta que Deus fecha, ninguém abre. Assim será como a segunda vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo. Ele virá, ele levará os seus, e a partir desse momento haverá tribulação e grande tribulação na terra. Então, nos atentemos para isso. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Na próxima aula nós vamos ver a aliança com Noé e um pouco da sua descendência. Compartilha com alguém que está estudando com você aí a Bíblia, se de alguma forma está ajudando, está te dando mais clareza, entender aí os caminhos de Deus, entender as Escrituras, se de alguma forma o seu relacionamento com Deus está melhorando depois de ter essa lucidez, então compartilha com alguém. É isso e te vejo na próxima aula.